Olá, eu sou Birajara Casado, professor de Direito Constitucional e Processual Civil da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet e estamos aqui para uma breve revisão de Direito Constitucional aplicado em concursos públicos federais. O concurso mencionado é o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o cargo Juiz Federal, a banca examinadora CESP, no ano de 2011. A questão é uma questão de direito constitucional. Vamos analisar o item A da questão 1 da prova de 2011 do TRF da Quinta Região, Juiz Federal. O enunciado da questão diz o seguinte: com base na doutrina e na jurisprudência do STF, assinale a opção correta a respeito da repartição de competências entre os entes da Federação Brasileira. Bom, aqui eu gostaria de compartilhar com os senhores algumas preocupações que os senhores precisam ter quando analisarem os enunciados dos concursos públicos federais. Primeiro, todo enunciado nos apresenta uma direção a seguir, e a direção diz respeito a que tipo de fonte do direito, a que tipo de fonte do conhecimento jurídico você precisa buscar para conseguir desenvolver um raciocínio jurídico necessário à resposta da questão. O presente enunciado nos caminha para a doutrina e para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa situação específica, diferentemente de outros enunciados, nós temos o seguinte: alguns enunciados nos apontam como fonte a legislação e dizem, de acordo com a lei X, de acordo com a legislação, nos termos da lei, conforme a lei. Esses enunciados que nos apresentam a legislação são mais comuns em concursos públicos de nível inferior, como, por exemplo, os técnicos e analistas, cuja prova é normalmente aplicada pela Fundação Carlos Chagas. Aqui nós estamos diante de um concurso para juiz federal aplicado pelo CESP, então a orientação do enunciado para a legislação é rara. Normalmente os enunciados nos orientam realmente para a doutrina e as provas são, em excesso, jurisprudencialistas. Portanto, com base na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa importante que se deve analisar desde o enunciado é que tipo de resposta o enunciado espera. O enunciado presente espera a resposta correta. Parece ser óbvio, mas não é. Muitos enunciados, na verdade, requerem como resposta a sentença inválida, a assertiva incorreta, a que não apresenta uma expressão de verdade. Sendo assim, como nós somos muito acostumados a procurar quase sempre a resposta correta, nós somos levados ao erro quando o enunciado nos pede a questão incorreta. Por isso, é justamente importante prestar atenção que o enunciado requer a resposta correta. E terceiro, qual o conhecimento jurídico exigido pelo enunciado para a sua resolução. Aqui nós temos a repartição de competências. Repartição de competências é tema constitucional que delimita quais os direitos ou quais as competências ou quais as matérias jurídicas e a sua distribuição em termos de poder de legislar para os entes públicos federais. Com base nessa orientação do enunciado, passemos, portanto, ao item A. A leitura do item A diz o seguinte: é inconstitucional lei estadual que fixe índices de correção monetária de créditos fiscais, ainda que o fator de correção adotado seja igual ou inferior ao utilizado pela União, visto que, em matéria financeira, não há competência legislativa concorrente entre o ente federal e o estadual. O presente enunciado nos apresenta, na verdade, dois tipos de conhecimento jurídico ou duas assertivas. A primeira assertiva diz respeito à inconstitucionalidade da lei estadual que fixa índices de correção monetária para créditos fiscais com fator de correção, neste caso, igual ou inferior ao utilizado pela União. A questão está dizendo que o Supremo considera inconstitucional toda lei estadual que fixa índices de correção monetária para créditos fiscais com fatores de correção adotados de forma igual ou inferior à União. Dá a entender, neste caso, que se a mesma lei estadual fixar o critério, o fator de correção para a correção monetária de créditos fiscais superior à União, a lei seria constitucional. E a segunda tese apresentada pelo enunciado diz respeito à competência legislativa concorrente entre um ente federal e estadual que não se aplica à matéria financeira. A questão diz, basicamente, que em matéria financeira não existe competência legislativa concorrente entre a União e os estados. Bom, eu adianto que o item está incorreto. E está incorreto porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é contrária ao que diz o enunciado do item A
E a lei, a Constituição Federal, também é contrária ao que diz o enunciado do item A. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é contrária ao primeiro entendimento do enunciado, no que diz respeito à lei estadual e os critérios de correção monetária com índices fixados pela União, e a Constituição Federal é contrária ao segundo entendimento, que fala sobre a competência legislativa concorrente. Ora, o Supremo Tribunal Federal entende que a lei estadual pode sim fixar os índices de correção monetária com índices inferiores ou iguais àqueles que foram utilizados pela União Federal. Nunca superiores. Podem ser inferiores ou iguais, mas nunca superiores. E a Constituição Federal diz que a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente. Vejamos, portanto, na jurisprudência e na lei, a resposta do item A da questão mencionada. Na jurisprudência do Supremo, temos esta Corte, em oportunidades anteriores, portanto, trata-se de jurisprudência reiterada, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União, para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores. A legislação paulista, é a lei estadual tratada na ADI 442, São Paulo, é compatível com a Constituição de 88, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. Portanto, não se esqueça, lei estadual que fixa índice de correção monetária para crédito fiscal pode utilizar o mesmo índice utilizado pela União ou inferiormente ao que foi utilizado pela União. O que ela não pode estabelecer é um índice superior ao que foi utilizado pela União para o mesmo fim. E, por fim, na Constituição Federal, nós temos que compete à União, artigo 24, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre matéria financeira e orçamento. Portanto, diante da situação específica, nós temos que tanto o primeiro entendimento está equivocado no que diz respeito à jurisprudência do Supremo, quanto o segundo entendimento está equivocado no que diz respeito aos termos literais da Constituição Federal. Sendo assim, o item encontra-se incorreto. Essa foi mais uma revisão da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Obrigado pela sua companhia e até as próximas revisões.